Por isso que Paulo fala, né? O Senhor nasceu de mulher, nasceu debaixo da lei. Houve um propósito, obviamente, de Deus em o Senhor se manifestar debaixo da lei, para ele cumprir o que a lei exigia. Então Jesus veio para estabelecer a graça. Então Moisés, né, manifestou a lei, por meio dele Deus manifestou a lei, e por meio de Jesus a graça foi manifestada. Ou seja, Jesus veio, cumpriu a lei e liberou a graça para nós. Tá? Então, você vai pensar assim, mas o abençoado Cristiano, tudo bem. Mas por que então que o Senhor deu a lei? É uma pergunta interessante, né? Ora, se a lei, Jesus veio para cumprir, cumprir a lei, para nos dar a graça, por que o Senhor já não deu a graça direta? Amado, veja bem, houve um propósito de Deus em dar a lei. Por quê? Porque antes da lei houve uma sentença. O homem foi sentenciado por Deus. Amado, o que Deus faz, o que Deus fala, né, não volta vazio, não é em vão. Deus não faz nada à toa, Deus não fala nada em vão. O que ele fala se cumpre. Então ele deu uma sentença para o homem antes da lei existir. E o homem foi sentenciado. Então a lei teve que vir para trazer a manifestação dessa sentença de Deus. Então vamos ver isso antes da lei. Gênesis capítulo 2, versículos 16 e 17. Olha só. Ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim podes comer livremente. 17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comerás. Então Deus deu uma ordem, você não vai comer dessa aqui. Porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Como eu disse, o que Deus fala, ele cumpre. Não volta vazio. Então ele disse, olha, se você comer, vai morrer certamente. É uma sentença certa. Comeu, a morte vem. Então essa morte veio em que sentido? É apenas a morte física? Não, era a morte do ponto de vista espiritual. Era mais profunda do que a morte física. Era a condenação. Então, assim, a lei veio para diagnosticar o pecado. Então, desse modo, como houve essa sentença do Senhor, a lei teve que vir para que essa morte fosse efetuada. Observe Romanos capítulo 5, verso 13. Porque antes da lei, olha só, amado, já estava o pecado no mundo. O homem já havia sucumbido. Então a criação já havia sido deteriorada pelo pecado, né? Mas, onde não há lei, o pecado não é levado em conta. Opa! Então, havia pecado? Havia, porque Deus disse, olha, você não deve comer dessa árvore. Se comer, você vai morrer. Então Deus deu uma ordem. O homem fez o quê? O homem pecou. O que é pecar? Pecar é, literalmente, errar o caminho. É você fazer um caminho errado. Você, podemos também traduzir por errar o alvo, né? Então você tem um alvo, vamos dizer que você está brincando, metaforicamente, né? Lançando ali um dardo no alvo. O seu objetivo é acertar no meio do alvo. Aí quando você joga e erra, é o quê? É pecado, né? Entre aspas. Ou seja, você errou o alvo. Então qual era o alvo do homem? Era obedecer a Deus. Mas o homem desobedeceu. Então ele errou o alvo, ele pecou. E esse pecado, esse erro, contaminou a criação. Então Deus disse por causa do homem, maldita é a terra por tua causa. Ou seja, a criação se tornou amaldiçoada. Só que esse pecado não era imputado porque não havia lei ainda. Então o pecado estava no mundo? Estava. Mas o pecado não era imputado. Então a lei precisou vir para imputar, para diagnosticar o pecado e trazer e manifestar a sentença que Deus havia dado. Então, amado, você vê que há um propósito de Deus na existência da lei. É bom você entender isso. Ah, mas Deus deu a lei, irmão. Para que ele deu a lei? Se a lei acabou sendo, né, a maldição e teve que vir a graça. Amado, tudo tem um propósito. Então Deus sentenciou o homem desobedeceu e Deus precisava imputar ao homem, né, essa morte que ele havia prometido ao ser humano. Então, por isso que Paulo fala isso aqui. Olha só que interessante. 2 de Coríntios 3, vamos ler do 7 ao 9. Olha o que Paulo fala. Ora,
se o ministério da morte. Pegou? O que a lei era, meu irmão? O que está escrito aí que você está vendo aí? O ministério da morte. Irmão Cristiano, por que Paulo diz que a lei é o ministério da morte? Ué, porque ela veio para trazer morte. Ela veio para imputar o pecado. Tremendo isso, né? Ora, se o ministério da morte... Que ministério é esse, amado? Gravado com letras em pedras. Amado, o que foi gravado com letras em pedras? Não foram os 10 mandamentos? Mas tem gente até hoje querendo cumprir os 10 mandamentos na letra fria, né? Eles querem viver na letra das tábuas de pedra. Mas essa lei, esses 10 mandamentos e todo o desdobramento desses mandamentos era um ministério de morte. Então, essa lei, amado, ministério de morte, ela veio para condenar o homem. Então, o ser humano pecou, né, na pessoa do primeiro homem, né, e chegou um momento que Deus falou, olha, a minha sentença tem que se cumprir. Então, como a sentença vai se cumprir? Por meio da lei. Aquele ministério que foi gravado com letras em pedras era um ministério de morte. E não só de morte. Versículos 8 e 9. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Ó. Paulo está dizendo, o ministério do Espírito é muito mais glorioso. Porque se o ministério da condenação... Amado, o que é, ou o que foi, infelizmente ainda é para muitos, né? Porque muitos insistem em ressuscitar, né? O antigo pacto. Mas eu digo que foi porque nós hoje estamos no tempo da graça. Então, o que era esse ministério? O que ele foi? O ministério de morte e de condenação. E as pessoas insistem em viver debaixo dele hoje.